Qual é a diferença entre o trabalho do filólogo e do linguista? Bem, para responder essa pergunta, eu acredito que se faz necessário também realizar alguns outros apontamentos, bem como o do gramático, que também está na mesma área. Mas, em primeiro lugar, o filólogo, ele inquire sobre os fatos da língua, na mesma medida que um gramático, porém a diferença entre os dois é de que o filólogo se faz necessário de que o filólogo tenha conhecimentos amplos e gerais acerca da cultura, enquanto o gramático não. E é daí que vem, inclusive, a famosa noção atual de que o filólogo ele é capaz de estudar os textos antigos e inclusive as linguagens antigas, bem como os idiomas clássicos, latim e grego, e fazer deste estudo um estudo cultural, um estudo histórico-social, uma vez que muitos elementos que se apresentam na língua, e todo linguista também sabe disso, eles traduzem o modo de pensar, às vezes histórico, o imaginário de uma determinada comunidade linguística. Portanto, o filólogo ele toma isto como um princípio a ser estudado. Para maiores definições, eu recomendo esta obra aqui, Filologia Românica. É uma obra que, como o próprio nome diz, ela visa estudar os elementos externos da língua latina, e bem como em um outro volume, os estudos também acerca das línguas neolatinas, ou como foram conhecidas o português, o espanhol, o castelhano no geral, e assim por diante. O estudo da filologia, neste sentido, é precisamente dos textos, e em que medida estes textos traduzem a mentalidade cultural de um determinado povo. O gramático, por sua vez, ele retém às vezes até o mesmo conhecimento etimológico de uma determinada palavra, de determinados conceitos da língua e dos processos que o filólogo também os entende, porém é sempre de maneira um pouco mais reduzida. Já o linguista, que é inclusive o tema da pergunta, ele detém conhecimento mais específico acerca dos mesmos temas, porém ele foca sua atenção acerca das relações que existem entre a gramática e a fala. E o método que ele faz uso, diferentemente do filólogo, que é de interpretação de textos, ou mesmo de relações culturais para com algum texto, é um trabalho mais descritivo, é um trabalho mais historiográfico e às vezes até mais comparativo, dependendo certamente da vertente metodológica da linguística. Por se tratar de uma ciência moderna e de uma ciência muito recente na história da humanidade, os temas linguísticos às vezes são até muito amplos. E é uma ciência que, muito embora já tenha o seu caráter puro, ela se relaciona em larga medida com a psicologia, com a historiografia, a sociologia e mesmo a filologia. Um exemplo característico é de que quando nós começávamos a estudar linguística e os próprios linguistas começaram a se estabelecer como ciência, eles começaram a examinar elementos fonéticos como sendo o aspecto puramente descritivo de um determinado idioma, ou às vezes comparava os elementos fonéticos com outros idiomas. É o caso, por exemplo, quando nós comparamos palavras semelhantes em português e espanhol, nós já estamos realizando aqui uma comparação fonética às vezes. Mas uma outra ciência, que é a fonologia, ela acabou entrando na linguística por tempos posteriores, não muito, mas na verdade no final do século XIX, começo do século XX, e começou inclusive a ajudar a ciência linguística a definir melhor o seu objeto. Mas a rigor nós poderíamos dizer que o linguista ele estuda de maneira mais particular as relações entre a fala e a gramática. E o filólogo ele está mais preocupado com o estudo dos textos e com as linguagens antigas, mais precisamente com o latim e com o grego.